Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e hoje na aula de matemática nós vamos estar falando sobre comparação de números racionais positivos. Vamos lá? Então, gente, para nós falarmos de números racionais, nós temos que lembrar dos conjuntos numéricos, né? Lá nas primeiras aulas de sexto ano, nós aprendemos sobre os números e em seguida aprendemos que cada um pertence a um conjunto. E o primeiro conjunto que nós conhecemos são o conjunto dos números naturais, certo? Que aí você conhece os naturais como o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente. Depois do conjunto dos números naturais, você aprende que esses naturais 1, 2, 3, 4, 5 são positivos, temos o 0, mas antes do 0 nós temos os números negativos, né? Que aí eles têm o sinalzinho de menos com eles, que eles vêm antes do 0, certo? E se você colocar na reta numérica, você tem o 0 centralizado e à direita você tem os positivos e à esquerda você tem os negativos, ok? E aí eles fazem parte do conjunto dos números inteiros, que aí entra os positivos, os negativos e o 0, ou seja, os números naturais e os negativos. Lembrou? Então, após esse conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, nós vamos ter também o conjunto dos números racionais. Quem são esses racionais? Eles vêm logo após os inteiros. Olha só. Conjunto dos racionais. Percebam aí que tem um círculo dentro do outro, com um N, um Z e um Q. Cada letra significa um conjunto numérico. O N é o conjunto dos números naturais, que está dentro do conjunto dos inteiros. E percebo que os inteiros estão em azul e ele está dentro desse círculo que está em vermelho. Esse círculo que está em vermelho é o conjunto dos números racionais, ou seja, são todos os naturais, os inteiros e mais alguns elementos. Pertence ao conjunto dos números racionais qualquer número que possa ser escrito na forma de fração, onde o numerador e o denominador são números inteiros. Vocês lembram da fração? A fração é um número em cima e outro embaixo. O que está em cima é o numerador, o que está embaixo é o denominador. Isso mesmo, como vocês podem ver aí no vídeo de vocês, dentro desse círculo, tem vários valores. Nós temos o 0, 1, 2, o -1, -2, -3. E por último nós temos menos 2,5, menos 0,3, mais 2 sobre 7, menos 1 sobre 2. Todos esses números fazem parte do conjunto dos números racionais. Portanto, o conjunto dos números racionais engloba o conjunto dos inteiros, os decimais finitos. O que são decimais finitos? São números com vírgula que têm fim. Por exemplo, esse 45,236. Ele finalizou aí, então ele é um decimal finito. E em seguida nós vamos ter os decimais infinitos periódicos. O que são esses decimais infinitos periódicos? Que repete uma sequência de algarismo da parte decimal infinita. Olha o exemplo, 1,33333. Qual é a repetição aí? É o 3. Então ele é um decimal infinito porque ele tem esses 3 pontinhos no final desse número, significa que ele vai continuar. E ele é periódico, porque ele tem um período que se repete, um número que se repete. Do lado nós temos 0,23, 23, 23, 23. O período que se repete é o 23. E ele tem esses 3 pontinhos, ou seja, continua, né? Ele é um decimal infinito. Nós também chamamos esses decimais infinitos periódicos de dízimas periódicas. Isso mesmo. Então, quando vocês observarem um número que for decimal, que é infinito e que há uma repetição após a vírgula, ela é uma dízima periódica. Como eu disse para vocês, essas letrinhas representam os conjuntos numéricos. O N, o conjunto dos números naturais. O Z, o conjunto dos números inteiros. E o Q, o conjunto dos números racionais. Como todo conjunto numérico, o conjunto dos números racionais tem os seus subconjuntos. Quem são eles? Vocês estão vendo aí no vídeo que nós temos o primeiro conjunto com um asterisco.
certo? Na letrinha que representa os racionais, a letra Q. Então, esse asterisco significa que é o conjunto dos números racionais diferentes de zero. Então, quem não entra aí nesse subconjunto? O zero. O zero não entra aí. Percebam que o próximo, ele, ao invés de ter um asterisco, ele tem um mais. Então, com esse conjunto dos números racionais, é o conjunto dos números racionais positivos com o zero, porque não tem o asterisco, então o zero entra, tá bom? O próximo tem o quê? E um menos. Quem é ele? Conjunto dos números racionais negativos e o zero, porque para não entrar o zero tem que ter o asterisco. Já nesses dois últimos, percebam que nós temos a repetição do quê? O mais, mas tem o asterisco. Então, é o conjunto dos números racionais positivos. Então, zero não entra, porque zero não tem sinal, gente. Costumo dizer para os meus alunos que o zero é café com leite, tá bom? Ele não tem sinal de positivo nem negativo, ele não tem essa representatividade, ok? O próximo é o com o sinalzinho de menos. Então, isso significa que é o conjunto dos números racionais negativos e o zero não entra, porque ele tem um asterisco aí. Exemplos de números racionais. Números inteiros, né? O 2, ele pode ser reescrito na forma de fração, como 2 sobre 1, mas também pode ser reescrito na forma de fração 4 sobre 2, ok, gente? O 5 pode ser, se vocês observarem qualquer número, ele pode ser reescrito em forma de fração. Nós temos aí embaixo os decimais finitos, como eu disse para vocês que o número tem um fim, o decimal vai ter um fim. Então, o 0,2, ele na verdade é 2 sobre 10. 2 sobre 10 é 2 dividido para 10. O 2,173, na verdade, é 2.173 dividido para 1.000. E aqui nós temos os números periódicos, né, que a gente acabou de falar, as dízimas periódicas. Olha só, 0,3333, na verdade, é 3 sobre 9. Vocês podem ver que tem alguns exemplos aí no vídeo de vocês. Do 2,77, ele tem essa repetição do 7, na verdade é 25 sobre 9, que é uma divisão, ok? Então, gente, nós podemos comparar os números racionais. Como que nós podemos comparar? Utilizando aquela simbologia de maior e menor. Lembram disso? Ou a gente também pode considerar o sucessor e o antecessor de um número. Por exemplo, o 1 é antecessor do 2. Então, podemos dizer também que o 1 ele é antecessor do 2. E nós podemos dizer também que o 1 é menor do que o 2. Olha outro exemplo, 1 sobre 2. 1 sobre 2 e o 0,8. Quem é o menor? 1 sobre 2 ou 0,8? Se você fizer a divisão de 1 sobre 2, você vai obter o resultado 0,5. 0,5 é menor que 0,8. Portanto, 1 sobre 2 é menor que 0,8. E aí a gente também pode indicar como 1 sobre 2, antecessor de 0,8. Ok? Olha só os exemplos, né? Vamos determinar quem é o maior número, menos 2,5 e 0,8. Quem será que é o maior número? Se nós colocarmos numa reta numérica, lembrando dos números inteiros, lembra que os números inteiros são os positivos, os negativos e o zero? Se você colocar o menos 2,5, ele está bem antes que o 0,8 e ele está antes do zero, certo? Então, todo número negativo ele é menor que um positivo. Então, podemos indicar que o 0,8 é maior que o menos 2,5. Viu como é fácil? Não é difícil, né, gente? A gente comparar essa relação dos números racionais. Basta você lembrar da reta numérica que você aprendeu lá nos números naturais, lá no conjunto dos números inteiros, e aí você vai conseguir organizar todos esses seus numerozinhos e indicar quem é o maior, quem é o menor, quem é o antecessor, quem é o sucessor. Agora vamos ao exercício. Questão 1. Assinale verdadeiro ou falso. 0,212121 e continua, né? É um número racional. E aí, você acha que é verdadeiro ou é falso? Letra B. 5 sobre 3 não é um número racional. Verdadeiro ou falso?
Letra C. Menos 1 é um número racional. Letra D. O oposto de 13 sobre 5 é menos 13 sobre 5. Letra E. 1,41, 42, 13, 56 é um número racional. Você pode estar pausando o seu vídeo para estar analisando cada uma das afirmações e resolvendo no seu tempo para depois acompanhar a resolução, ok? Vamos lá? Letra A. Nós vimos que o 0,2121 ele é um decimal infinito periódico. Portanto, sim, ele é um número racional, porque nós vimos que pertence ao conjunto dos números racionais. Já o 5 sobre 3, ele não é um número racional. Na letra C, o menos 1, ele é um racional, porque ele é um número inteiro. Então, ele pertence ao conjunto dos números racionais. Letra D, o oposto de 13 sobre 5 é menos 13 sobre 5. Sim, verdade, porque o oposto você vai verificar pelo sinalzinho, ok? O oposto de 2 é menos 2. E assim com qualquer outro valor. Na letra E, nós temos uma dízima, mas essa dízima é não periódica, ok? É um decimal infinito não periódico. Então, ele é um número racional? Não, ele não é um número racional. Segunda, leia as afirmativas e assinale verdadeiro ou falso. Todo número natural é um número racional? Números racionais não podem ser escritos na forma de fração. Existem números que são inteiros, mas não são naturais, ainda que sejam racionais. E a quarta, um número racional pode ter infinitas casas decimais. Você pode estar pausando o vídeo mais uma vez para estar resolvendo no seu tempo. Vamos lá? Primeira, né? Ele disse o quê? Todo número natural é um número racional. Verdade, gente, porque lembra lá daquele esqueminha que eu coloquei que o conjunto dos números naturais está dentro dos inteiros e os inteiros dentro dos racionais, então o natural também é um racional. A segunda, ela diz o seguinte, números racionais não podem ser escritos na forma de fração. Isso aí já vai de encontro à definição dos números racionais, porque nós vimos que eles são todo número que pode ser reescrito na forma de fração. Então, a segunda é falsa. A terceira, existem números que são inteiros, mas não são naturais, ainda que sejam racionais. Sim, né? Por exemplo, os números negativos, gente. Nós sabemos que os números negativos não são naturais, são inteiros e são racionais. E aí a última disse que um racional pode ter infinitas casas decimais. Verdade, desde que seja uma dízima periódica, ou seja, que haja uma repetição, ok? E aí, gente, gostaram da aula de hoje? Espero que tenham aprendido tudo. Não esqueçam de estar acompanhando sempre a nossa plataforma Eduque para estar acompanhando nossas aulas. Nos vemos na próxima aula. Até lá!